Deus abençoe vocês ali em cima. Deus também esteja cuidando de cada um de nós aqui. Irmãos, nós vamos compartilhar um texto que é muito conhecido de cada um de nós. Ele está ali no livro de Marcos, capítulo 2, dos versos de 1 ao verso 12. Eu pedi para que a irmã Lutieri colocasse ali, para que a gente pudesse também junto ler. E eu vou ler os ímpares. E eu quero que os irmãos que estão com as suas Bíblias aí, deixem elas aí no cantinho, porque nós vamos ler nessa versão que está aqui. Porque às vezes pode dar uma versão diferente, né? E aí fica aquele zoom, e a gente acaba que fica prestando atenção na versão e a gente não está em consenso todos. Mas nós vamos ler esse texto e eu vou começar aqui no verso 1 e os irmãos vão ler o verso 2 e assim por diante. A palavra do Senhor diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados, alguns espíritas, e arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, e assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Como é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém, amém, glória a Deus. Agora você pode acompanhar pela sua palavra aí, tá bom? Que a minha também é diferente dessa aqui, mas nós vamos acompanhar juntos aí o que o nosso Deus tem para nós aqui nesta noite. Queridos, nós vimos aqui que é um texto muito conhecido. Acredito que todos nós já passamos por esse texto pela Bíblia, ou já ouvimos falar sobre esse texto, sobre este episódio, e nessa noite nós vamos compartilhar mais uma vez. E nós vamos dar um enfoque talvez diferente do que muitas vezes nós já tivemos a oportunidade de entender o texto. E esse texto ele já começa dizendo que dias depois Jesus retornou a Cafarnaum, ou seja, Jesus estava voltando de um lugar e ele voltava desse lugar onde ele estava vindo, e ele chegou à cidade de Cafarnaum. E essa notícia, pelo que a palavra nos fala, essa notícia se espalhou o quê? Rapidamente. Essa notícia se espalhou com uma velocidade tão grande que em pouco tempo a casa onde ele estava, o quê? Hospedado, ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Irmãos, percebam que a notícia ali foi espalhando com uma rapidez tão grande, que o zoom naquele lugar, eu não posso mencionar o tamanho dessa cidade, mas a gente menciona aqui, a gente dimensiona aqui também o que? A rapidez de que o assunto correu. Vamos dizer assim, nos dias de hoje, a Rádio Peão, ela trabalhou com uma velocidade tão grande que lotou aquela casa onde Jesus estava ali hospedado, que não tinha lugar da porta para fora. Ou seja, eu imagino, e você também entende, que da porta para dentro ali estava lotado, cheio, muito cheio de pessoas.
aqui, queridos, que nesse contexto, Jesus estava ali dentro. Estava onde? Do lado de dentro. Enquanto ele fazia o quê? Anunciava a palavra de Deus. E nós bem sabemos que Jesus, quando as pessoas ouviam falar que Jesus estava em tal lugar, multidão de pessoas, o quê? Acompanhavam Jesus. Multidão de pessoas estavam indo com ele de um lado para o outro. Jesus jamais andava sozinho. Jesus estava com aqueles que o acompanhavam, mas também as pessoas queriam o quê? Aprender de Jesus e conhecer de Jesus. E era isso que ele fazia. Ele estava fazendo o quê? Ele estava anunciando a palavra de Deus. Ou seja, Jesus estava a todo tempo falando do amor de Deus. Jesus estava a todo tempo trazendo mensagens sobre quem era Deus para as pessoas que estavam ao seu redor. Jesus estava então sendo o quê? Um instrumento para poder falar de Deus para as pessoas. E nós percebemos, queridos, que aqui nesse momento a casa estava cheia, lotada. Pessoas estavam ali dentro procurando aprender sobre Deus, mas pessoas também estavam lá fora querendo entrar para poder também aprender. Pessoas estavam do lado de fora doidas para um sair e entrar, doidas para ter uma vaguinha para poder entrar, para poder estar próximo de Jesus, para poder estar ali talvez ao lado de Jesus, ou talvez para poder apenas estar ouvindo, porque certamente Jesus estava dentro da casa, ele falava, mas ele não tinha um aparelho de som que traz à distância o som. E as pessoas estavam lá fora, talvez na pontinha dos pés, querendo ouvir, querendo saber de quem ele estava falando, querendo aprender mais sobre Deus. Então eu quero que vocês entendam que as pessoas estavam doidas para entrar naquele lugar, para poder estar perto de Jesus, mas elas não tinham condições de assim fazer, de entrar. E a palavra continua. A palavra continua dizendo o quê? Que quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Ou seja, nesse cenário tem uma pessoa precisando ser apresentada a Jesus, porque ele era o quê? Paralítico. A palavra fala para mim aqui, para você, que ele tinha 4 pessoas que estavam o quê? Ajudando, carregando aquela maca, ou seja, aquele leito que ele estava nele, para que ele pudesse o quê? Receber o quê? A cura. A cura que Jesus trazia para as pessoas. E nós percebemos aqui que esses 4 homens, essas 4 pessoas eram do relacionamento daquele paralítico, ou não? Ou qualquer uma pessoa da rua vai lá e pega o paralítico e sai carregando ele de um lado para o outro, de um bairro para o outro? Não, eu não imagino assim. Eu imagino que aquelas 4 pessoas eram do relacionamento, conheciam aquele paralítico, talvez tinham um entendimento, tinham ali conhecimento sobre a história daquele homem, tinham conhecimento sobre o porquê que ele está naquela situação, ou seja, eles tinham um vínculo. Eu percebo isso aqui. Por quê? Porque não é qualquer um que chega e sai. Até mesmo porque a gente não sabe como lidar com essa pessoa, como que eu posso manusear essa pessoa. Então eu acredito que essas pessoas eram do convívio daquele homem que estava sendo carregado. E olha só o que fala a palavra: esses homens vieram carregando o paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Aí eu entendo que realmente era impossível. Era impossível porque se na porta não podia abrir para entrar uma pessoa, como é que iriam entrar 4 e ainda uma maca carregando? Sem chance. Vocês estão entendendo? Não tem condições, irmãos, daquele homem entrar. E aí o que a gente aprende aqui? Que aquelas pessoas que estavam ali dentro poderiam dar a chance, de abrir a porta, sair 4, 5 ou 10 pessoas para o moço entrar. Mas não. O texto fala que eles não conseguiram entrar porque a casa estava lotada, mas de qualquer forma eles procuraram um meio de fazer o quê? Levar aquele homem até Jesus, levar aquele homem para poder receber a sua cura, porque Jesus, ele é o dono da cura. Jesus, ele pode curar, ele pode transformar vidas, ele pode salvar, e é isso que a palavra me fala aqui. Nós percebemos aqui o que
eles fizeram, irmãos? O que eles fizeram para poder fazer com que aquele paralítico pudesse chegar ali, próximo de Jesus, para que Jesus pudesse enxergá-lo, para que Jesus pudesse vê-lo, para que Jesus pudesse ministrar a cura na sua vida? É comum abrir telhado, irmãos? Não é fácil. Os irmãos que, já tiveram a oportunidade de subir no telhado, ou talvez destelhar uma casa, a gente sabe da dificuldade que é. Talvez quando a gente pensa em telha de amianto, que a telha é maior, então aquele buraco que abre é um buraco grandão, a gente entende. Mas naquela época não tinha telha de amianto não, querido. Não tinha telha de amianto não. A telha era de barro, e essas telhas pequenininhas que a gente vê aí nas casas mais antigas. E as madeiras, ou seja, aquilo que estava ali por debaixo do telhado, os buraquinhos também eram pequenininhos, porque era compatível com o tamanho da telha. Se nós tirarmos essa laje aqui, o nosso telhado ele é de amianto. E se a gente tira uma telha de amianto, ela tem 2,44 m por 1,20 m de largura. É um tamanho grande. Então esse vão que se abre, ele é grande. Então se nós tirarmos 2 telhas, a maca desce tranquilamente. Claro, mas naquela época as telhas eram pequenas e o traçado da madeira ali em cima era pequeno também. Então eu acredito que eles tiveram uma mão de obra para poder fazer aquilo. E os irmãos pensam que esses 4 que estavam ali com esse homem para poder fazer descer naquele lugar, eles gostavam daquele homem, eles tinham um relacionamento, queriam ver aquele homem sarado, curado. Claro. Porque o texto continua nos dizendo que eles abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, e em seguida o que? Baixaram o homem numa maca. Olha, irmãos, os 4 homens subiram, levaram o paralítico na maca, lá para cima, com certeza tinha uma corda, sei lá o que eles amarraram ali para que aquele leito descesse, um cipó talvez, não sei. Enfim, o fato é que eles cumpriram aquele propósito de fazer com que aquele paralítico chegasse até Jesus. Cumpriram o propósito de fazer com que aquele homem chegasse à presença de Jesus. Levaram aquele homem à presença de Jesus. E o texto continua me falando, e ele diz assim que alguns dos mestres, aqui o texto continua falando para mim que em seguida baixaram o homem na maca, bem à frente dele, ao ver o que? A fé que eles tinham. Ou seja, aqueles homens e também aquela pessoa que eles estavam trazendo, o paralítico, eles foram movidos por uma fé, irmãos, uma fé grande, irmãos, uma fé assim que talvez a gente fique imaginando. A fé que aqueles homens tiveram, fala assim: olha, nós vamos ter que dar um jeito de fazer com que esse homem chegue na presença de Jesus, mas nós vamos movimentar alguma coisa aqui, porque esse homem vai ser curado. Nós cremos no poder de Jesus, porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele pode fazer o quê? Curar esse homem. E aqueles 4 homens, movidos dessa grande fé, movidos dessa fé exemplar, e aquele paralítico também dizendo que, olha, se com certeza tiveram uma conversa, se eu chegar à presença de Jesus, eu tenho certeza que eu serei curado. Eu tenho certeza que eu não vou ser mais a pessoa que eu era antes. Eu tenho certeza que eu vou receber uma transformação na minha vida. Por quê? Porque apenas se Jesus me ver e Ele me conhecer, ver a minha realidade, Ele ver o meu estado, Jesus e a minha fé, eu vou ser curado. E é isso que a palavra fala. É isso que a palavra traz para nós aqui, quando Ele disse assim para ele: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. E eu chamo a atenção de vocês agora para esse tópico aqui, que ele é fundamental para que a gente possa entender bem essa situação. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar os pecados. Ou seja, eles tinham o que no seu conhecimento? Eles eram o que? Os mestres, que aqui a palavra fala para nós.
Alguns dos mestres da lei, ou seja, eles tinham todo o conhecimento, eles tinham o quê? A teoria dentro de cada um deles. Eles tinham a teoria do seu conhecimento, do tempo que estudaram, daquilo que eles sabiam. E aqui eles dizem assim: o que ele está dizendo, isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que estava pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Ou seja, cada um deles, mais ou menos assim, bateram no peito, né? Disseram assim: ah, não, de tudo que eu sei, de tudo que nós sabemos, ele não pode fazer isso não, porque isso é blasfêmia, porque eu sei que é blasfêmia. Talvez o eugocentrismo daqueles homens, né, falou um pouco mais alto ali, porque eles falaram, e por eles serem, né, mestres da lei, eles indagaram Jesus por essa situação, porque eles tinham um conhecimento ali da teoria. Mas Jesus logo viu e fez o que para eles? Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é o mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou toma o teu leite e anda? Qual é mais fácil? Jesus ainda deu para eles uma oportunidade. Eu vejo assim que Jesus mostrou para eles ainda uma segunda oportunidade. Olha, vocês estão errados de falar da minha pessoa dessa maneira. Vocês ainda têm uma chance de se redimirem disso que vocês estão falando. Mas preste atenção, eu quero dizer para vocês o seguinte: qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama, a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Nesse exato momento aqui, queridos, Jesus está mostrando que a teoria é muito boa, sim, mas a prática, quando ele fala para aquele paralítico: levanta e anda, ou seja, toma o teu leito e vai embora, Jesus mostrou que ele era dotado ali do poder que Deus deu para ele. Jesus estava dotado de toda a teoria, sim, porque ele também ensinava, mas naquele momento Jesus quis mostrar na prática o quanto ele poderia ser usado por Deus, e ele assim o fez, mostrando para aquele homem e para todos aqueles que ali estavam, não só o paralítico, os doutores da lei, mas como eu disse no início, a casa estava cheia. A casa estava cheia, ou seja, todas aquelas pessoas puderam ver aqueles homens confrontando Jesus, mas também puderam ver o milagre acontecer naquele momento. Sabe, meus irmãos, eu vejo isso aqui porque no verso 12, o homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. Agora imagina o que estava passando na cabeça daquele homem quando aqueles mestres da lei se levantaram. Talvez a igreja falou assim: puxa vida, eu vim aqui em busca da minha cura, mas esses homens estão falando umas coisas aí que o Jesus não vai me curar mais não. Eu vou perder a minha bênção, eu vou perder a cura pela qual tanto lutei. Eu vim no meio da multidão, fui sendo carregado, me desceram aqui por esse teto, aqui por esse telhado, e agora, na hora de eu receber a minha bênção, esses homens da lei aí levantam e falam essas coisas. Eu imagino, irmãos, que naquele momento, aquele homem foi balançado, aquele paralítico foi balançado, porque talvez ele imaginava: e agora, o que Jesus vai fazer? E Jesus confronta aqueles homens e mostra para ele quem era Jesus naquele contexto, que ele estava sendo dotado de todo o poder para curar aquela pessoa. E aqui no verso 12, o homem se levantou, deu um salto, pegou a sua maca, saiu andando diante de todos. E olha só, a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Irmãos, que coisa maravilhosa é podermos ver e entender que naquele lugar, naquela casa lotada, cheia, multidão de pessoas dentro e fora, pessoas que impediam aquele paralítico de chegar ali e receber a sua bênção, receber a sua cura,
mas nada disso foi capaz de impedir o agir de Deus na vida daquele homem. Sabe, queridos, nada pode impedir a bênção na sua vida. Você precisa apenas exercitar a sua fé. Não tem obstáculo nenhum. E aqui nós vimos que foram muitos obstáculos. Tiveram muitos obstáculos, mas nada foi capaz de impedir. Nenhum obstáculo foi tão difícil para ser superado que aquele homem não pudesse receber a bênção que ele estava buscando. Os irmãos percebem aqui que ele lutou, veio uma caminhada longa que aqueles homens estavam carregando, né? Subiram com ele pelo telhado. Olha as dificuldades. Abriram as telhas, desceram com ele, e no finalzinho aqueles homens se levantam ainda e talvez querem tirar a bênção da vida daquele homem, fazendo aquele confronto. Mas a fé daquele homem foi tão forte, e Jesus viu essa fé. Jesus teve a oportunidade de ver não só a fé desse paralítico, mas também daqueles quatro que o levaram. A palavra não fala que aqueles quatro, de onde que eles vieram, quem eram aquelas pessoas, mas nós entendemos que eram pessoas do relacionamento, conforme disse, né? Para poder estar conduzindo aquele homem. E aí eu pergunto para nós nessa noite: quem são as pessoas que são do nosso relacionamento? Quem são as pessoas que estão andando conosco? Por que eu pergunto isso, queridos? Porque existe um texto também que fala de alguns amigos, né? Pessoas do relacionamento de um homem, que é Jó. Existem ali naquele texto pessoas que estão ali também próximas, que são pessoas que são próximas a Jó. E no momento em que Jó passava pelas suas dificuldades, né? Agora há pouco nós cantamos, né? Passava pelas lutas, né? Jó estava cantando louvores. Jó estava ali na presença do Senhor, né? Passando por provações, por lutas e tudo. Mas aquelas pessoas que estavam ao lado dele, e nós bem sabemos que algumas daquelas pessoas falaram para ele coisas horríveis, até mesmo falando sobre a fé de Jó, duvidando que ele era aquele homem que o texto diz assim, que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Assim o texto fala para mim e para você. Mas aqueles homens que também, ou seja, aquelas pessoas do relacionamento de Jó, conheciam quem era ele, conheciam a sua vida, conheciam os seus relacionamentos e tudo, mas nem isso foi capaz de fazer com que aquelas pessoas entendessem o momento em que Jó estava vivendo. Por que eu digo isso, irmãos? Eu digo isso pelo seguinte momento: nós bem sabemos que aqueles homens falaram de Jó: olha, você está passando por isso aí porque você está devendo, você tem pecado, você está passando por isso por causa, você andou pisando a bola aí, e eu tenho certeza que você está passando isso aí por você. E Jó se justificando, o texto fala para nós que Jó se justificava, que Jó se defendia, que Jó mostrava para as pessoas que não era nada daquilo que elas estavam o quê? Pensando. E mais um pouco para frente, até mesmo a sua esposa, né? Até mesmo a sua esposa falou: que é isso? Amaldiçoa esse Deus aí, ó. Não é assim que a palavra fala? Amaldiçoa. Ou seja, por que eu digo para vocês, quem são as pessoas do nosso relacionamento? Essas pessoas estão nos levando para Jesus, estamos levando para Deus, ou essas pessoas que estão no nosso relacionamento, que estão ao nosso redor, estão nos distanciando de Deus? Ou estão nos desviando da presença de Deus, conforme o texto que o livro de Jó nos mostra? Porque aquelas pessoas, em momento algum, disseram para Jó: espera aí, rapaz, você é isso mesmo, você é isso tudo que a palavra fala, de que a gente sabe que você é, e nós aceitamos assim, nós acreditamos na sua palavra. Não, as pessoas diziam para ele o contrário: não, você está devendo, você tem pecado, você está com alguma coisa errada na sua vida. E a sua mulher, né, que devia também estar ao seu lado ali, né, incentivando: não, vamos caminhar,
Deus está ao nosso lado. Deus vai nos fazer passar por essa tormenta. Deus vai fazer você passar por isso aí, e você vai ser um vencedor. Caminhe e continue firme. Todo mundo virou as costas para Ele. Não é isso que a palavra me fala? Eu falo para nós? Não é isso? É isso aí. Por isso que eu pergunto, irmãos, quem são as pessoas do nosso relacionamento? Quais são as atitudes das pessoas que estão no nosso relacionamento diante das dificuldades, diante dos obstáculos, diante das tormentas e dos intempéries que a vida nos coloca? Elas nos levam para Jesus e nos confortam e nos dão força, nos fortalecem, aumentam a nossa fé? Ou elas são as pessoas que nos desviam da presença de Jesus e nos tiram do cenário, querendo que Jesus saia, ou que Deus não esteja mais no controle e na frente das nossas vidas? Sabe, irmãos, assim, quando eu vejo esse texto, eu vejo aqui muitas coisas importantes, mas uma coisa que eu tiro aqui também, de muita importância para mim e para você, é que Jesus, Ele quer agir, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer transformar, Ele quer fazer algo novo em nossas vidas. Mas nós precisamos, irmãos, ter essa fé genuína que o texto nos mostra que aquele homem teve, que aqueles 4 também que o carregaram tiveram ali, a tal ponto de fazer, de agir em favor daquele homem assim. Fizeram o que foi necessário, superaram obstáculos, subiram no telhado, abriu o telho, tirou pau, aconteceu, fez com que ele chegasse à presença de Jesus. Sabe, queridos, eu e você, nós somos essas pessoas. Nós devemos ser essas pessoas que sobe escada, abre telhado e levam pessoas à presença de Jesus, para que essas pessoas sejam o quê? Transformadas. Essas pessoas realmente vejam em aquele que nós cremos, aquele que nós servimos, que é um Deus verdadeiro, que é um Deus que não é um Deus de barro, que não é um Deus que está apenas pendurado em alguns lugares, mas é um Deus que está vivo, que está agindo em meu, em seu e em nosso favor. Eu tenho certeza, queridos, que eu e você temos que ser essas pessoas que levam pessoas a entender que Jesus, Ele pode fazer uma transformação na vida daquele que crê nele. É preciso crer, queridos, é preciso entender que Jesus tem todo o poder para poder agir e transformar vidas, transformar e abençoar vidas. É preciso entender que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, e Ele será de eternamente. E que Ele está presente aqui comigo nesse momento, nessa noite. Ele está falando aos nossos corações através da Tua palavra, porque a palavra dele é viva e eficaz. E esse texto que eu li para vocês aqui, que nós estamos compartilhando, que nós estamos entendendo, ele não foi escrito há uma semana atrás, não. Ele não foi escrito há alguns meses atrás também, não. E nem alguns anos. Foram muitos anos que esse texto está aqui, escrito, mas que essa palavra, ela é verdadeira e ela é eficaz na nossa vida hoje ainda. Eu vejo isso porque, meus queridos, aqui nós percebemos um grande confronto, e nós vivemos confrontos ao longo do nosso dia, nós vivemos confronto ao longo da nossa caminhada cristã, nós vivemos confronto ao longo do nosso andar com pessoas do nosso relacionamento, nós vivemos confronto com pessoas que estão aí fora, distante de nós, mas também nós vivemos o quê? Como servos do Senhor. E ser servo não é fácil. Ser uma pessoa que serve a Deus não é fácil, porque os confrontos eles vêm, as tribulações elas vêm, as tempestades elas vêm, mas o que nos sustenta, o que nos faz ficar firmes, é aquilo que nos faz a cada dia entender que eu e você somos abençoados, que é a nossa fé. A fé que nós sustentamos no nosso Deus, ela é forte o suficiente para que eu e você superamos obstáculos, passamos por vendavais, passamos por tormentas, nos altos e baixos da vida, mas nós temos a fé de que nós não estamos sozinhos, que Jesus está ao meu lado, está ao seu lado, caminhando com a gente. Sabe, queridos, eu vejo isso porque
naquele momento, no momento em que Jesus foi confrontado sobre a sua ação, aqueles homens, né? Eu imagino aqui, bateram no peito, assim, ó, ele não tem poder para fazer isso, não. Nós sabemos e tudo e tal, e nós somos tal e coisa e tal. Ele não pode fazer isso, não, é só Deus que pode. E aí o que ele mostrou para nós, o que Jesus mostrou? Ele mostrou o quê? Que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, e também para curar, e também para transformar, e também para fazer a diferença na minha vida, na sua vida. Basta crer. E eu preciso acreditar nessa palavra. Eu tenho que acreditar nessa palavra, porque essa é a palavra. Essa é a palavra verdadeira. E aqui, meus queridos, eu vejo que o Senhor nos mostra também que eu e você precisamos aumentar um pouquinho, né, a chama da nossa fé. Precisamos aumentar a chama da nossa fé, que muitas vezes, né, a chama da nossa fé é como se fosse aquele fogão lá em casa, né, na sua casa, que quando você põe mais gás ali, a chama fica altona, mas se você abaixar um pouquinho, a chama fica baixinha, pequenininha, fraquinha. E agora há pouco a gente ouviu a irmã falar sobre isso, né? Nós ouvimos a irmã falar que nós temos uma chama ardendo dentro de nós, que é a chama do amor de Deus, que está dentro de mim, dentro de você. Mas essa chama não pode ficar fraca, não. E nós não podemos distanciar da palavra, porque se eu distancio da palavra, essa chama vai perdendo, vai se perdendo, e vai se perdendo. Se eu não acordar a tempo, ela se apaga. Ela se apaga. E eu preciso entender, queridos, que nós precisamos fazer com que essa chama, a chama do primeiro amor, a chama do momento em que eu e você aceitamos a Cristo como meu Senhor e meu Salvador, nosso Senhor e nosso Salvador, ela tem que estar sempre forte, porque nós precisamos ser iguais àqueles homens ali, ó, que a palavra nos fala que, movidos pela fé, fizeram uma diferença na vida daquele paralítico. E nós, temos feito a diferença na vida de alguém? Nós somos esses que estamos levando as pessoas a Jesus, através do nosso, talvez, testemunho, através da nossa presença espiritual. Nós somos esses que estão levando as pessoas a Jesus, através do conhecimento da palavra, através do entendimento, ou nós somos as pessoas que estamos desviando as pessoas da presença de Jesus, sendo obstáculos para que as pessoas possam o quê? Receber e alcançar a sua cura, alcançar a sua libertação, alcançar a libertação e a sua transformação de vida. Quem nós temos sido? E agora há pouco eu perguntei também, quais as pessoas nós temos nos relacionado? Com quem nós estamos andando? Com quem nós estamos andando? Com pessoas que movem, são movidas pela fé? Ou são pessoas descrentes? Talvez aqueles que bateram no peito e falaram, olha, isso não pode fazer isso não. Quem nós estamos andando? Quem estão no nosso ciclo de amizades? Quem estão no nosso ciclo cotidiano, no nosso trabalho, na nossa vizinhança? Quem nós somos? Com quem eu e você estamos andando? Eu digo isso, queridos, pelo seguinte: nós tivemos aqui 2 momentos e 2 exemplos importantes para que nós possamos entender. 4 homens que fizeram de tudo para levar aquele paralítico à presença de Jesus, e Jesus o curou, o transformou de vida, a tal ponto de mostrar para eles e para aquela multidão que ele tem poder. Mas também nós vimos um outro exemplo de pessoas que estavam no ciclo de relacionamento de Jó, que ao invés de moverem sua fé, estavam ali, ó, tirando ele da presença, desviando aquele homem do caminho. Mas o que eu vejo nos 2 contextos, e eu quero fechar nossa mensagem nessa noite, e o que eu vejo nesses 2 contextos é o quê? O que nos move é a nossa fé. Se Jó tivesse ouvido a multidão daquelas pessoas que estavam ali, Jó não teria chegado e alcançado a sua bênção. Talvez se aqueles 4 homens também não tivessem dado ouvido, ou seja, se aqueles 4 homens tivessem ouvido a multidão que estava ali na porta, ali, não deixando ninguém entrar, e eles pegassem aquele homem e voltassem para trás, aquele homem não seria curado.
E é isso que nós devemos entender. O que me move, o que nos move, o que vai fazermos a cada dia crescermos na presença de Jesus, o que vai nos fazer crescer na presença do Senhor é a minha fé, é a chama da fé que eu e você temos. Como está a chama da nossa fé? A chama está alta, o fogo está forte, ou ela está fraquinha, quase se apagando? É preciso, irmãos, entender. É preciso, queridos, nós sabermos que eu e você precisamos exercitar essa minha fé, a nossa fé. Porque agora há pouco, cantamos essa música. Deus vai na frente fazendo o quê? Abrindo caminhos. Fazendo o quê? Quebrando as correntes. Tirando os espinhos. Lutando com como que Ele luta? Comigo. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. E a minha fé, a nossa fé, ela cada dia mais é aumentada quando eu me relaciono com Jesus e eu tenho a plena convicção de que Ele está comigo fazendo isso, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, para que eu possa alcançar o quê? A vitória. A vitória. E essa vitória, meus queridos, a gente vai alcançar quando eu tenho certeza, quando eu tenho convicção de que eu tenho uma fé dentro de mim, uma fé genuína que me move para eu alcançar, e eu ter certeza que essa fé vai fazer com que eu saia lá na frente com os pés enxutos, mas com a vitória na mão, com a bênção na mão, com a cura na mão. E qual é a minha situação hoje? Qual é a sua situação hoje? O que você busca hoje? O que você está esperando desse Deus maravilhoso? O que nos move a vir um culto como este? O que nos move a vir aqui para na presença da igreja? O que nos move estarmos aqui nessa noite? O que nos move? Talvez aqui nós tenhamos pessoas que estão movidas por uma oportunidade de trabalho, movidas por uma cura física, pessoas talvez movidas por uma cura espiritual, pessoas movidas aqui por um reatar, de um relacionamento familiar. Cada um é movido por alguma coisa, mas o que eu quero dizer para mim e para você é que você está agora sendo impactado por essa palavra. Você está sendo agora movido pela palavra que nós estamos aqui agora compartilhando, de que eu e você, se a nossa fé for forte, e se a minha fé e a sua fé for realmente verdadeira, conforme a fé que aqueles homens e aquele paralítico tiveram, a chave da vitória está na sua mão. A chave da vitória está na sua mão, porque Jesus está contigo. Jesus está contigo, querido, porque Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Não existe um momento sequer que Jesus esteja longe de cada um de nós, porque o que nos une a Cristo, o que nos une a Deus, o que nos une a Jesus é a nossa fé. Isso é o suficiente para que nós possamos entender que o agir do Senhor em nós vai acontecer no momento em que eu entender que Ele é o dono da minha vida. Ele é meu Senhor e meu Salvador. Eu quero que você feche os seus olhos agora, que você pense: o que te move nessa noite de domingo? O que te move nessa noite a estar aqui? Quais são os obstáculos que eu e você temos que vencer para podermos entender e viver o extraordinário de Deus na nossa vida? Aqueles homens superaram vários obstáculos, multidão de pessoas, superaram a força para poder carregar aquele paralítico até o telhado, superaram a força ali para poder quebrar as telhas, tirar as madeiras, superaram a força para poder descer aquele homem, mas assim mesmo eles foram vencedores. E é preciso que a gente supere todo e qualquer obstáculo que venha diante de nós, para que nós possamos alcançar e ser vitoriosos juntos ao nosso Deus. Queridos, não é fácil.
Eu tenho certeza disso. Não é fácil. Mas se eu e você, se nós, movidos pela fé no nosso Senhor, nós estivermos com essa convicção de que nós seremos os vencedores, que nós iremos vencer e que não vai existir obstáculo algum que vai me impedir de alcançar aquilo que eu tanto espero, que seja uma cura, que seja a salvação de um ente querido, que seja um relacionamento que foi quebrado, que ele vai ser reatado, ou que seja talvez uma cura espiritual. Mas que se eu entender que o Senhor está comigo e que Ele quer agir na minha vida, basta que eu deixe que Ele faça, de que Ele faça aquilo que é necessário. E eu te convido a orar comigo nessa noite, meu Pai querido. Oh Deus, o Senhor sabe, ó Pai, das limitações de cada um que está aqui. O Senhor sabe, Senhor Deus, dos obstáculos, das provações que cada um aqui está passando, pelas lutas, ó Deus, porque o Senhor conhece os teus filhos. O Senhor conhece cada um de nós aqui, meu Pai querido. Por isso, Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, entre, Senhor, com as providências necessárias, naquilo que cada um aqui, ó Deus, está esperando do Senhor. Que seja cura espiritual, cura física, que seja restabelecimento, ó Deus, de um relacionamento, ó Pai, que seja, Senhor Deus, um emprego, ó Deus, aquilo que cada um tem aqui, ó Deus, no seu propósito, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nesta noite, seja, ó Deus, o Deus da cura, o Deus, ó Pai, da salvação, o Deus, ó Deus, da libertação, o Deus, Senhor, que faz a diferença, o Deus que vai fazer, ó Deus, a transformação em vidas. Oh, meu Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor tinha um recado para falar ao nosso coração, e que nós possamos, ó Pai, sair agora, Senhor Deus, com a chave da vitória nas nossas mãos, na certeza, ó Deus, de que o Senhor está conosco, Pai. Nós não estamos sozinhos em momento algum, e que nós estejamos saindo aqui, ó Deus, mais fortalecidos através da Tua palavra, mais fortalecidos, ó Deus, através do Teu Espírito, mais fortalecidos, ó Deus, através da Tua presença, Senhor Deus, em nossas vidas. Muito obrigado, Pai querido, por cada um que está aqui, por cada lar aqui representado, por cada irmão, cada irmã, Senhor Deus, que está levando de volta agora para o seu lar essa palavra guardada no seu coração, e que isso, ó Deus, seja o suficiente para fazer a diferença aí fora, Senhor Deus, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Que nós, ó Deus, sejamos essas pessoas que estejamos movidas, ó Pai, pela fé, para poder mover pessoas ao encontro do Senhor, para ser, ó Deus, esses instrumentos, ó Pai, para poder levar pessoas a Te conhecer e a provar e ver que o Senhor é bom e que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ó meu Pai querido, que sejamos pessoas que sejamos pontes, ó Pai, para levarmos as pessoas ao Senhor. Que o nosso testemunho, Senhor Deus, seja testemunho vivo e eficaz. Por onde quer que nós estejamos, pessoas vejam e sejam, ó Deus, impactadas, dizendo que ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, aquela família é uma família abençoada, porque é uma família de Deus. Assim seja, Senhor Deus, em nossas vidas. Ó Senhor, que o Senhor ao longo desta semana nos use como um instrumento do Senhor, instrumento, ó Deus, eficazes e eficientes, ó Pai, para podermos assim impactar vidas e levar as pessoas a entenderem que o Senhor está aqui, vivo e presente, e não está guardado, talvez nas cruzes ou nos lugares pregados aí às paredes, mas o Senhor ressuscitou, e o Senhor está presente e vivo em todos os dias das nossas vidas, e que nós temos a plena liberdade de podermos convidar ao Senhor para estar vivendo dentro de nós. Pai, muito obrigado por esta noite, por esta palavra, por tudo que nós compartilhamos aqui nesta noite, ó Deus. Que seja, Senhor Deus, um diferencial na vida desta igreja, que seja, Senhor Deus, um diferencial na vida desta família, que seja um diferencial na vida de cada família aqui
reapresentada, Senhor Deus. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz, e eu sei, Deus, que o Senhor há de fazer muito e muito mais aqui nesta igreja, nas famílias da primeira igreja batista aqui em São Benedito. E eu tenho certeza que aqui tem pessoas que serão instrumentos do Senhor para podermos fazer a diferença na vida de pessoas que estão precisando de uma transformação, de uma cura, de uma libertação, da salvação no Senhor. Pai querido, muito obrigado por nos trazer aqui nessa noite. E agora também lhe peço, Senhor, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, guardados pelos teus anjos, e que nós possamos, ó Pai, a cada dia, sermos gratos ao Senhor pela sua presença em nossas vidas. Nós oramos hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que Ele faça assim, ao longo dessa semana, essa palavra viver em nossas vidas. Que essa palavra seja viva e eficaz ao longo dos nossos dias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza em paz, e que nós possamos, a cada dia, estar mais e mais com a nossa chama de fé acesa na presença do Senhor. Amém? Amém. Quero chamar os irmãos do pós-lúdio. Irmão Túlio. Ao som do pós-lúdio, nós nos despedimos aqui e temos a certeza que será uma semana de grande bênção e vitória pelo nosso Deus.